Olá, eu sou o Marco Borba, da EasySP. Estamos aqui para falar sobre 6 principais passos para projetar a sua rede FTTH com alto desempenho. Vamos lá? Primeiro passo, área de cobertura. É interessante saber com exatidão a sua área de cobertura, desde o POP até aquele último cliente. Então não dá para projetar a sua rede pensando numa futura expansão ou uma expansão orgânica, sozinho, né? Não dá. A gente tem que perimetrar, fazer aí uma área e aí sim, dessa área, criar todo o projeto da rede. Também dá para fazer com uma possível expansão, já estudando, almejar aí outras áreas futuras do seu projeto. Segundo passo, taxa de penetração. Isso é muito importante. Para quem não sabe, a taxa de penetração é exatamente quantos clientes você vai atender daquela região. Então, por exemplo, se você tem uma região com 2.048 clientes e quer atender com 50%, então a sua taxa de penetração é 1.024 clientes. Isso é fundamental para que você não tenha um problema essencial numa rede FTTH, que é ou uma caixa cheia de clientes e você não consegue adicionar mais ninguém, ou uma caixa só com um cliente. E aí você não consegue também desenvolver um trabalho de conversão naquela área. Então a taxa de penetração é importantíssima. Também dá para fazer uma elevação dessa taxa, começando com 20%, 30% e chegando aí no número maior. Terceiro passo, distribuição de caixas. A distribuição de caixas ela também vai de encontro com a taxa de penetração. É dela que você vai identificar a distância de cada cliente e também a quantidade daquele cenário, seja um poste, né? Seja algo parecido em uma rede aérea. Então, se você tem uma caixa para 8 assinantes numa rua com 16 casas ou 16 possíveis assinantes, você está utilizando então 50% daquela caixa. Vale também lembrar que a distância ela é muito favorável se você tem uma proximidade dessa caixa com o seu assinante, com o seu cliente. Existem casos de caixas muito distantes, né, no qual passam aí 1 km, 2 km até o cliente. Isso não é aceitável nem pela norma e vai te dar muito problema, além de gastar dinheiro com passivos, com cabo, com conectores. Então a caixa é fundamental e está embasada no projeto da sua área, seguido com a taxa de penetração. Quarto passo, derivação. O famoso splitter. É onde surgem muitas dúvidas em relação a quantos splitters eu posso utilizar ou qual tipo de splitter que eu posso utilizar. Falaremos isso no próximo vídeo. Mas o fato é que a derivação ela é muito importante para dar todo o engajamento aos passos anteriores. É dela que você vai identificar a quantidade de fibras, é dela que você vai realizar os acessos até o seu cliente final e também fazer a derivação do seu tronco principal, o famoso feeder ou backbone. Então a derivação ela pode ser balanceada ou desbalanceada. Então isso vai depender muito do formato da sua rede, né, da área que você vai atuar, se é uma área muito densa geograficamente, se é uma área mais distante. Então tudo isso vai de encontro exatamente com o seu formato, com a sua rede. A derivação é um passo fundamental para uma rede de alto desempenho em FTTH. Quinto passo, diagrama. Ele pode ser unifilar ou pode ser multifilar. Esse diagrama ele se refere ao plano de emendas, a qual caminho aquela luz fez para chegar até o seu cliente. É onde acontecem muitas dúvidas numa futura manutenção, por exemplo. Se tem um rompimento na sua rede, se o técnico que está lá é um outro técnico que fez a implantação, mudou a equipe. Existem várias dúvidas a respeito. Por quê? Muita gente faz a rede ou implanta a rede sem projeto e não tem como desenhar isso, né? Não consegue fazer isso ao longo do processo. É onde vai ter problemas de luz, né? Quando tiver um rompimento ou quando tiver um dB muito negativo, né? O pessoal chama de dB alto,
que é aquele menos 30, menos 35 aí no cliente. Enfim, todo o processo de diagramação deve ser feito e deve ser executado conforme o projeto. Isso facilita a manutenção, facilita a qualidade da sua rede e também facilita a rápida entrega para o cliente, onde você consegue minimizar o tempo de uma futura manutenção. Sexto passo, lista de material. Todos querem a lista de material logo no primeiro passo do projeto. Quanto que eu vou gastar de cabo, quanto eu vou gastar de caixas, qual é o tipo de ferragem que eu vou utilizar, quantas ferragens, reserva técnica, enfim. Todos os materiais ele é feito no final do projeto. Então, realizando um projeto de qualidade, de alto desempenho, você tem com exatidão a metragem de cabo, quantas ferragens você vai utilizar, qual o tipo de splitter, quanta caixa de atendimento, quantas caixas Celsius. Então tudo isso te ajuda a criar um orçamento e até brigar por um bom preço junto ao fabricante ou ao seu distribuidor. Então a lista de material com o projeto bem analisado, ela é 100% correta. Então você vai utilizar exatamente aquele tipo de material, aquela quantidade de cabo, aquela quantidade de passivos. Tá? Então isso ajuda bastante a você negociar e também já tem um vislumbre de quanto vai gastar na sua rede. Dica: não necessariamente a lista de material tem que ser comprada ela toda. Vamos dizer assim, eu recebi uma lista de materiais com 200 caixas, com 20 km de cabo e eu já preciso comprar esse material. Fazendo o projeto te dá uma liberdade de atuação, ou seja, você faz então todo um projeto naquela área e aí aqueles assinantes que você tiver como seu cliente, você consegue investir novamente. Isso facilita nessa transição, principalmente quem está partindo do rádio ou do cabo TP para a fibra. Então, a lista de materiais sim, te traz uma informação valiosa, mas não necessariamente você tem que comprá-la ela 100%. Então fica essa dica para vocês. Então é isso aí, pessoal. 6 passos para a criação de um projeto de uma rede com alto desempenho. Traremos mais novidades, mais assuntos aí relacionados a redes óticas, o dia a dia do instalador, caixas, fusão, conectorização e muito mais. Inscrevam-se então no canal, ativem aí o sininho com as notificações e até breve. Tchau, tchau!